Muito bom dia! E o café com cacau de hoje? Você está dentro do meu quarto. Você está comigo aqui no meu quarto, participando do café com cacau de hoje, que tem uma mensagem inspiradora e que vem queimando no meu coração de coisas que vem acontecendo na nossa vida e que às vezes você fica assim, meu Deus. Sabe quando tá tudo muito confortável? Tá tudo muito certo, as coisas estão. Tá, mas assim, vocês sabem que ninguém cresce no conforto, né? Precisamos viver no desconforto para as coisas acontecerem. Então a mensagem de hoje ela é poderosa e é para você se lembrar disso, tá bom? Então vamos iniciar com uma oração. Nossos cafés com cacau têm que ser com uma oração, para que eu e você possamos ter discernimento e sabedoria para conversarmos, para sentirmos a presença do Senhor e entender a palavra dele. Querido e amado Pai Celestial, Senhor, o Senhor que é um Deus grandioso, maravilhoso, Rei dos Reis, o Senhor que faz milagres, Pai, que traz vida para a nossa vida. Senhor, eu sou imensamente grata por ter acordado em mais esta manhã. Sou grata por estar aqui fazendo esse café com cacau, que é um devocional que nasceu em meu coração, que é um devocional que eu sei que eu aprendo, Pai, muito mais todos os dias, no qual eu também levo a sua semente, Pai, para outras pessoas. Senhor, que o Senhor fale através de mim nesse devocional, que o Senhor esteja presente, Pai, em cada detalhe, que esteja presente na vida dessas pessoas que estão assistindo. Senhor, eu sou tão grata, Pai, porque o Senhor tem feito maravilhas em minha vida, mas eu estou aqui, Pai, dedicando meu tempo contigo, fazendo a tua obra, Pai. Não sou perfeita, mas eu sou aquela que busca, aquela que quer ser melhor a cada dia, Pai. E que as pessoas que estão aqui possam também ser assim, que elas possam querer ser melhor a cada dia, porque é isso que importa. Estar em constante movimento de evolução e crescimento contigo, Pai, criando intimidade com o Senhor. Senhor, peço para que o Senhor esteja aqui e agora, Senhor. Que o Senhor use, Pai, a minha boca para falar. Que o Senhor mostre, Pai, o quão importante essas mensagens são para a nossa vida. É isso que eu peço e agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal. Então vamos lá. A mensagem de hoje. Vou ter que falar. Crescimento e desconforto. E por que eu tô te falando disso? Porque estamos passando por um momento de algumas mudanças aqui em casa e nós estamos muito confortáveis. Nós vivemos o nosso deserto, nós nos transformamos, nós mudamos, nós nos colocamos na jornada, mas agora chegou aquele momento em que nós temos que fazer algo, que nós temos que seguir em frente, que nós temos que dar um passo de fé. E por que não eu não falar disso aqui com vocês? Então, o que a Bíblia fala sobre crescimento e desconforto? Eu vou ler aqui. Em João 15, de 1 a 2, diz assim: Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo o que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Ai, gente, me deu uma emoção aqui de algumas coisas que vem acontecendo e meu coração queimou. E o que acontece? A poda, ela é dolorida, ela é desconfortável. Você está sendo cortado e aparado o tempo inteiro. Mas isso é para que você cresça, para que você fortaleça, para que você frutifique mais. Então, aqui eu tô para te lembrar que confortavelmente você não vai mudar. Sem ter renúncias, sem se colocar em desafios, sem estar constantemente no caminho, na jornada, na evolução. Se você está parado, eu já disse para vocês, nada está parado. Você está evoluindo. E o Senhor não nos colocou nesse mundo para vivermos assim. Pessoas sem sonhos, sem ambição, sem querer prosperar na vida. E aqui eu não falo só de dinheiro, eu falo em todas as áreas da vida. Familiar, na área do servir, na área profissional. Tem muitas áreas da vida que nós precisamos tratar e cuidar. Dentro do Clube das Semeadoras eu falo sobre todas as áreas da vida e mostro para vocês como melhorar essas áreas da vida, como ter bênçãos através dessa área da vida. Então, essa escritura, inclusive, ela é muito especial, porque ela tem muito a ver com o Clube das Semeadoras, porque ela fala da videira. Ela explica que o Senhor é o nosso agricultor, então é nele que nós devemos confiar. Mas nós temos que estar preparados, nós temos que cuidar desse solo juntamente com o Senhor. Nós precisamos dar o passo para que ele continue fazendo, porque o Senhor ele vai fazer tudo para nós, mas não a sua parte. E você precisa saber disso. Então, é necessário
essas podas para que hajamos frutos maiores. Mas também aqui diz que todo aquele que está em mim, mas não dá fruto, ele corta. Então, para você que acredita em Jesus, mas não caminha com ele, não é obediente, não segue os seus mandamentos, eu preciso te dizer que se você não está dando frutos, você será cortado. E ser cortado não vai frutificar mais. E esses frutos que eu estou dizendo são frutos na sua vida, de todas as áreas dela. Você quer travar tudo? Você quer que a sua família não cresça, que a sua família não tenha felicidade, que coisas não aconteçam, que as suas empresas não evoluam, ou que no seu trabalho você não conquiste um próximo cargo. Isso tudo acontece quando você vive nesse mundo, às vezes até acredita no Senhor, mas não caminha com Ele, não é obediente aos seus mandamentos. Consegue entender? E aí o segundo passo, o desconforto, ele nos fortalece. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Então, lembra que eu falo para vocês que caminhar com Cristo não é ficar livre de tristezas, de preocupações, de problemas, mas é ter mais paz, leveza e sabedoria para lidar com as situações. As situações ainda vão acontecer, pois nós estamos presentes nesse mundo que é um mundo de Lúcifer, um mundo comandado por ele. E o Senhor, ele só tem poder sobre a tua vida, sobre as tuas escolhas, sobre tudo que te acontece a partir do momento que você o convida, a partir do momento que você ora para o Senhor intencionalmente e convida ele a estar na sua vida, a partir do momento em que você dá o passo e confia nele cegamente. Mas confiar em Deus é obedecer. Confiar em Deus é segui-lo, é guardar os seus mandamentos. Então você precisa ser intencional. Não adianta nada você acreditar no Senhor e não fazer o que tem que ser feito. Então, essa escritura ela está em Tiago 2:3. E eu vou ler mais uma vez. Meus irmãos, considerem muito motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. As provações, elas são treino. As provações, elas são para nos fortalecer, elas são para nos colocar no próximo nível, elas são para te mostrar que você é forte, que você é confiante, que você tem autocontrole, que você é incrível. O livre-arbítrio que nós recebemos tem que ser bem usado. Você não pode se deixar distrair pelo inimigo, fazer tudo que o inimigo espera que você faça, porque se você caminha no automático, se você vive nesse mundo e vai seguindo a manada, eu sinto lhe dizer, mas você está acompanhando o inimigo. Porque o caminho para o Senhor, ele é estreito e ele é difícil. Ele nunca vai ser fácil, mas você pode ter força para isso. Você pode ter fé. Você pode confiar no Senhor de todo o seu coração. Orar, ler a Bíblia, confiar no Senhor. E o terceiro ponto é sobre o deserto. Vocês algumas vezes já viram eu falar aqui sobre deserto, né? E por que eu falo sobre o deserto? Porque quando nós decidimos mudar a nossa vida, nós vivemos um deserto. Foram longos meses que nós abdicamos de muitas coisas, nós renunciamos muitas coisas, nós nos desafiamos. E não foi fácil. Porque pensa só comigo, nós tínhamos uma vida completamente diferente antes. Para quem me conhece sabe disso. E da noite pro dia, simplesmente nós olhamos um pro outro e chega. Hoje a gente não vai mais ir à festa, perder nosso tempo, a nossa noite, tudo. Hoje nós não vamos mais dedicar tempo a ficar sentado, bebendo, jogando conversa fora, ao invés de conhecer mais do Senhor, ao invés de buscar mais sabedoria, ao invés de fazer o que tem que ser feito. E nós mudamos o nosso ambiente completamente. Nós precisamos nos guardar por um tempo, para que hoje estivéssemos colhendo bênçãos, estivéssemos em grupos melhores, em situações melhores, porque de nada adianta você querer mudar o ambiente se você não mudar. Não tem como você estar de um jeito, conhecer um outro ambiente e chegar lá do mesmo jeito. Não tem como. Você precisa ir mudando, você precisa ir lapidando para chegar nesse novo ambiente. E foi isso que aconteceu conosco. E é isso que eu falo aqui para vocês e faço questão de falar porque eu quero que vocês estejam evoluindo. De que adianta eu saber de tudo isso e não falar para ninguém, entende? Então, o deserto é lugar de treinamento. Israel passou 40 anos no deserto. Ou seja, é necessário. E o tempo, às vezes ele é longo mesmo. Ele não vai ser um tempo rápido. Você precisa ser forte.
E é aí que você vai mostrar sua confiança, sua obediência, seu autocontrole. Então, Jesus jejuou 40 dias no deserto antes do ministério. Para que nós possamos colher as bênçãos, para que as coisas possam acontecer, você precisa renunciar, você precisa se desafiar, você precisa fazer o que tem que ser feito. É no desconforto que nós somos preparados, que o nosso coração é preparado para viver os propósitos do Senhor na nossa vida. Vocês estão ouvindo a sinfonia, criançada chorando? Eu não sei se com o microfone vocês escutam. Acordaram então a guerra ali fora, mas tá tudo bem. Então, vamos continuar aqui que eu tenho mais um pouquinho só para falar para vocês. Então, como nós devemos agir? Não resistir ao processo. O desconforto, ele é temporário, mas é fruto eterno. E eu sou prova viva disso. Como eu disse para vocês, foram longos meses em que nós estávamos tristes, nós nos sentimos sozinhos, não tínhamos ninguém, não tinha apoio, era aquela coisa assim muito solitária. Foi um verdadeiro deserto. Mas o segundo ponto, nós confiamos em Deus no meio da dor. Então, crer que Ele está forjando é algo maior. Eu lembro que teve um dia que o Gui falou pra mim assim, nossa, dá vontade de desistir de tudo, por que eu tô fazendo tudo isso? Eu tô sofrendo, aconteceram muitas coisas, muitas perdas. Porque tudo aquilo que não é consagrado ao Senhor, pode sim haver perdas. E nesse caminho, nesse deserto que nós estamos sendo forjados, ele normalmente é muito difícil. Ele não é fácil. Mas ali você está sendo, acho que de certa forma, testado por você mesmo, sabe? Para ver se você, de fato, você exerce fé no Senhor. Para ver se você esperancia no Senhor, se você tem esperança nele, se você quer caminhar com ele, se você tem autocontrole. Então isso é muito importante. E um terceiro ponto, manter os olhos no propósito. Fique focado, mas curta a jornada. Vá nessa jornada de verdade, lembrando que a colheita ela é depois da semeadura. Então por que eu criei o Clube das Semeadoras? Justamente para que eu possa mostrar para as mulheres que as coisas não acontecem da noite para o dia. Para que eu possa mostrar para as mulheres que é necessário cuidar do solo, é necessário colocar as sementes certas, é necessário agir de forma intencional, sabendo que existe um propósito. No Clube das Semeadoras eu ensino as mulheres a descobrirem o seu propósito, a desenvolverem o autocontrole e a confiança. Porque sem você ter esses 3 pontos, sinto lhe dizer, mas você não vai chegar a lugar nenhum, você vai patinar, você vai repetir ciclos. E nós não vivemos nesse mundo para ser dessa forma, a gente tem que saber onde nós queremos chegar. Precisamos ter uma visão macro, precisamos olhar à frente, não pensar só no agora. Pensar no agora e viver no automático, achando que tudo... Porque assim, nós temos que confiar sim no Senhor, mas nós precisamos de ação. Precisamos agir, precisamos orar, precisamos nos prostrar diante dele, confiar nele. E fazer o que tem que ser feito, ser obediente. E ser obediente é doloroso. Nem sempre é fácil. Eu preciso te lembrar disso. Então, o que isso tem a ver com obediência? Abraão, eu vou citar alguns pontos aqui. Abraão obedeceu ao sair da sua terra. Lá em Gênesis 12 você pode ver essa história. Aí aqui, Pedro obedeceu quando lançou as redes de novo, mesmo cansado. Lá em Lucas 5 tem essa história. E Jesus obedeceu até na cruz. Em Filipenses 2,8 ele fala sobre isso. Ou seja, sem obediência, o desconforto vira peso. Com obediência, o desconforto vira caminho para propósito. De nada adianta você acreditar em Cristo, mas não viver com Cristo. De nada adianta você amar Ele, mas não obedecer a Ele. Quando você ama um filho que você diz não para ele, você espera que ele te obedeça, porque é o melhor para ele. Então, quando você estiver orando e pedindo algo que não for a resposta que você deseja, eu te aconselho a orar mais, confiar mais, acreditar nele, de verdade, porque é necessário você entender que no desconforto, mas com obediência, você vai chegar no próximo ponto. Então o desconforto, ele é um empurrão de Deus para a nossa vida, para o nosso crescimento. E a obediência é a chave para atravessar o processo sem desistir. Vocês estão ouvindo? Mamãe! Eu tentando fazer um devocional e a criança esgoelando. Gente, e é sobre isso. Mas eu não podia deixar de estar aqui, de falar com vocês, de trazer uma mensagem que estava queimando em meu coração. E todas as mensagens que eu trago aqui,
são de aprendizados que eu estou vivendo, são coisas que estão acontecendo, são mensagens que eu converso com o Senhor, que eu pergunto para Ele, que eu caminho com Ele e eu penso, todas as pessoas às vezes vão passar por algum momento na vida que vão precisar dessa mensagem. Então a mensagem de hoje é para que você aprenda a ser obediente, para que você confie no Senhor e para que você entenda que no desconforto, no deserto, nas provações é que você cresce. E só depois que você confia, obedece, que você vai colher as próximas bênçãos, os próximos frutos. Então confie no Senhor, tá bom? E faça o que tem que ser feito. Obediência ao Senhor, às vezes ela é dolorosa. Ela não é tão fácil, mas a colheita é maravilhosa. Eu tenho certeza disso. Então não deixe de confiar, não deixe de acreditar, de dedicar tempo para o Senhor, conhecer melhor dele, caminhar com Cristo, conhecer a Cristo, porque Ele é a nossa ligação direta com os céus. Eu amo muito cada um de vocês, fico muito feliz de vocês estarem aqui, de vocês esperarem os próximos devocionais. Então hoje, se inscreva no canal, comente, envie para uma amiga e chama ela para vir aprender um pouquinho com nós. Toda segunda, quarta e sexta no nosso Café com Cacau. Um grande beijo e até a próxima!